no final do ano passado, entre novembro e dezembro, foi decidido entre as cidades que compõem a região de Piracicaba pela não realização do carnaval em público, né, realizado pelas prefeituras. Essa decisão ela foi tomada com base, né, numa iminente crescente da Covid-19 através da variante Omicron, que poderia, né, gerar aí uma superlotação nos hospitais, mais pessoas infectadas e tudo mais. Nesse momento, né, quando foi tomada essa decisão, automaticamente as escolas foram informadas, foram comunicadas e houve até um consenso entre as escolas de samba de Rio Claro e a UESCA, porque elas precisariam de um tempo hábil para poder se preparar para o carnaval. Então nós estamos falando dos carros alegóricos, das fantasias, dos ensaios, né, toda essa preparação que envolve as escolas de samba. Quando você fala em poder público, você está falando em transparência, você está falando em tempo. Né? Eu que era da iniciativa privada e agora estou no poder público, vejo que as coisas são bem diferentes de como elas funcionam. Então nós precisamos ali, assim, é bem apertado, 90 dias para se fazer um processo licitatório, no caso de um carnaval, para arquibancadas, banheiros, gradios, som, equipe, enfim, tudo isso que compõe. Então nessa decisão, Carla, quando se falou que não haveria o carnaval para a população de forma organizada pelo poder público, nós estávamos organizando as escolas, que precisariam de um tempo maior, e também os processos licitatórios da prefeitura para se ter tudo de forma transparente. Né? Então por isso que foi tomada essa decisão lá atrás, pensando nesse possível aumento dos casos, né, da Covid através da Omicron, o que não aconteceu da forma como se previa, né, nós temos uma situação bem controlada, principalmente aqui na cidade de Rio Claro. Se o pessoal vê a taxa de ocupação, né, dos leitos, ela ficou em 40, 37, aumentou, né, ela estava em 6, 8%, foi aos 37, 40, acho que o pico foi 42, uma coisa assim, não lembro ao certo, e se manteve. O que possibilitou aí, através do Plano São Paulo, ou seja, através de lei, às vezes as pessoas esqueceram que ainda estamos com o Plano São Paulo ativo. Né? Antes, quando o João Dória lançou o plano, né, todo mundo ficava atento. E aí foi se perdendo. Né? E o Plano São Paulo permite a realização dos eventos privados. Né? Isso aí é totalmente, né, normal, né, essa volta consciente, né, a retomada consciente, como o próprio João Dória disse, para a realização dos eventos. Né? Então, quando houve a liberação dos eventos particulares, e isso inclui o caso do que foi feito na via pública, os clubes, os bares, as lanchonetes, enfim, todos que realizaram, né, eventos, estão realizando, na verdade, né, nós estamos na segunda do carnaval, ainda não acabou, eles estão dentro do Plano São Paulo, que tem que cumprir algumas regras. Né? A principal delas é a ocupação 30% menor do que a sua lotação máxima. Esse é um ponto muito importante a ser destacado. Então você tem que ter todos os procedimentos sanitários, com o uso da máscara, o álcool gel, a apresentação do cartão de vacinação com 2 doses, no mínimo 2 doses, né? E o principal, o Plano de São Paulo, nesse momento, ele diz que da ocupação do evento tem que ser 30% a menos. Então isso fez com que fosse permitido os eventos particulares. Houve um questionamento principalmente em relação ao evento na Via Kennedy por se tratar de via pública, secretário. Nesses casos, quais são os critérios que a prefeitura utiliza para autorizar um evento de grandes proporções aí numa via pública e principalmente muito questionamento em relação ao fato de ser uma das entradas aqui da cidade? Muito bem. Eu vou colocar o meu exemplo. Né? Até o ano passado eu organizava corridas de rua, como vocês bem sabem. Eu agora, como estou no poder público, eu resolvi não mais organizar por um período. Eu também uma coisa meio falta de ética seria, né? Eu uma empresa privada e pública ao mesmo tempo. Quando eu organizava a corrida, e aí às vezes a população não saiba disso, qualquer pessoa pode solicitar o fechamento de uma via pública. Seja ela para um evento esportivo, uma festa, enfim, pode ser feita a solicitação. Então quando você entra com os processos, com os papéis, com a documentação no Atende Fácil, é criado um processo. Esse processo vai passando por várias pastas que vão analisando toda a viabilidade desse evento. Se o evento é pequeno, médio ou grande porte, aí é a questão do organizador que vai determinar. Por exemplo, nós fechamos todo o entorno ali do Aeroclube na realização de uma meia maratona em 2019. Né? Fechamos ali por volta de 3 horas e meia. Né? 3 horas e meia, 4 horas. Ficou toda fechada, nós fomos até Santa Gertrudes e voltamos. Tudo isso de forma planejada e organizada. Né?
Na questão do sistema viário, quando o processo chega na mobilidade urbana, é feito todo um estudo, um planejamento de como impactar da menor maneira possível o trânsito. Ali na Kennedy, eu concordo que assustou por dois motivos, na minha opinião. Primeiro, que as pessoas estão desacostumadas com os eventos. Nós ficamos 2 anos sem a realização de eventos, e isso, quando você faz um evento de grande porte, gera um certo medo, um certo susto, né, nas pessoas, que desacostumaram mesmo, né? A gente desacostumou a ter corridas, festas, shows, né, de grandes ou de média proporção por conta da pandemia. Então isso assusta um pouco. Mas se você for analisar de maneira prática, né, as pessoas que saíam de Rio Claro, vamos colocar centro-bairro, né, elas tinham acesso ali pela marginal das concessionárias, né, uma coisa tranquila da mobilidade, e gerou um pouco de impacto para quem via bairro-centro, e tinha que fazer um desvio ali com a 14 até a 29. Gerava aí uns 2, 3 quarteirões de desvio, né. Isso talvez que gerou um pouco de reclamação das pessoas. Eu conversei com os organizadores, com o prefeito, com o pessoal da mobilidade, e foi todo feito um planejamento também para impactar da menor maneira possível com os horários, né? Então a estrutura era grande, era necessário vários dias para poder ser feita essa montagem, e foi fechado em horários não de pico, né, do fluxo de pessoas. É óbvio que a partir da quarta-feira à tarde, quinta-feira, foi necessário o fechamento para poder a conclusão do evento. Mas esse processo, cara, acho que é até interessante as pessoas saberem, né, como funciona, porque às vezes ela quer fazer uma festa junina na rua. Quantas festas juninas tinham na rua, né? Na minha época de criança eu lembrava que a gente fechava a rua para fazer. Tudo isso é um procedimento normal. Você tem que apresentar o projeto, apresentar as suas necessidades. A prefeitura vai passar as obrigações que você tem que cumprir. No caso de um evento como esse, a VCB, do Corpo de Bombeiros, autorizar alvará e pagamento do uso do solo. Tem pergunta aqui sobre isso já. O que isso reverte para o município? Reverte de forma muito positiva, né? É isso que eu estou dizendo, que eu falei desde o começo. Não sou nem advogado de defesa e nem de acusação. Positivamente para o município. Aí, em palavras de uma pessoa que trabalha com o evento há bastante tempo. Para o município, diretamente para a prefeitura, são os pagamentos das taxas, né, que foram pagas pelo uso de solo e pela ocupação, né? Eu tenho os dados, eu tive acesso ao AVCB. Foi liberado 2.500 pessoas, né, 30% representaria 1.750 pessoas, e tivemos 1.400 pessoas presentes, né, então um total de capacidade de redução de 56%, ou seja, abaixo do permitido. Foi pago esse uso de solo. Foi feito o estacionamento, né, do evento, onde 1/3 foi destinado ao Fundo Social de Solidariedade. Teve uma outra ação também na entrada, que as pessoas voluntariamente poderiam doar R$5 para o fundo. E também quando a gente fala em movimentação do comércio, né, muito se movimentou, né? Eu observei ali, eu tenho uns meus amigos que têm bares, restaurantes no entorno, que fizeram horários especiais, teve restaurantes que viraram o dia todo, né, por conta do fluxo de pessoas. As pessoas que compraram, fizeram os abadás, né, que são as camisetas das mulheres, né, que fazem, né, estilizam. Customizam o seu abadá. Customizam, é essa a palavra. Customizam, você envolve costureiras, você envolve os adereços, maquiagem, manicure, unha, enfim. É um complexo muito grande de pessoas envolvidas. E também os ambulantes, que ficaram aí 2 anos sem eventos e que agora vão retomando, né, essas atividades.